Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. 100 mil pessoas acompanham o cortejo de despedida de Elizabeth II. E o corpo da rainha é sepultado em Windsor depois de 11 dias de homenagens. O IPEC divulga a nova pesquisa de intenção de voto na eleição para presidente. E a escolha de deputados e senadores que vão aprovar leis nos próximos anos também exige atenção do eleitor. Veja ainda como a Constituição de 88 tornou a proteção dos mais vulneráveis um dever do Estado. E a seleção brasileira se reúne para os últimos amistosos antes da Copa. O Jornal Nacional está começando. Chegou ao fim, nesta segunda-feira, o ritual de despedidas da Rainha Elizabeth. O corpo da Rainha Elizabeth é sepultado após 11 dias de despedida. Apoiadores e opositor de Bolsonaro entram em atrito em Londres. O presidente nega uso eleitoral da viagem e segue para a Assembleia Geral da ONU em Nova York. Em São Paulo, Lula reúne ex-candidatos à presidência da República e recebe apoio. E o Jornal da CNN entrevista nesta semana os principais candidatos ao governo de São Paulo. O primeiro é Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Gente, o sepultamento da Rainha Elizabeth hoje encerrou, um funeral que durou 11 dias. A cerimônia fechada aconteceu depois de um cortejo acompanhado por milhares de pessoas. Vamos ver como foi. Uma multidão assistiu ao primeiro cortejo desta segunda-feira, que terminou na abadia de Westminster. Na procissão, o rei Charles III ocupou uma posição de destaque, bem atrás da mãe. Dentro da abadia, uma das maiores concentrações de chefes de Estado para uma cerimônia fúnebre que a Inglaterra já viu. Mais de 2.000 convidados, entre presidentes, primeiros ministros e diplomatas dos 4 cantos do mundo. A celebração terminou com a marcha militar que homenageia os mortos. E 2 minutos de silêncio. Foi aqui no Wellington Arch, um memorial aos britânicos que guerrearam pelo Reino Unido ao longo da história, que Londres se despediu da Rainha Elizabeth II. Deste ponto em diante, o cortejo se transformou numa viagem em direção a Windsor. Na cidade onde Elizabeth II foi sepultada, está o âncora Márcio Gomes, que conta como foi o dia por lá. Assim que o corpo da Rainha Elizabeth II passou diante dos súditos aqui em Windsor, aplausos. Aplausos para a monarca, que chamava Windsor de lar. O gramado nas laterais da alameda que leva ao castelo praticamente desapareceu, coberto pela multidão. Ali no meio encontramos Stuart, que em lágrimas afirmava que estava em choque. E com o tempo, ele espera que Charles possa ser capaz de substituir Elizabeth à altura. Além das muralhas, não só os descendentes da rainha a esperavam para o trecho final da comitiva. Os fiéis corgis, a raça de cães que ela mais gostava, faziam uma espécie de vigília. Perto do altar, os gestos que encerraram definitivamente os 70 anos de reinado. Os símbolos da monarquia foram retirados de cima do caixão: a coroa, a orbe e o cetro. O agora rei Charles III depositou o estandarte da Guarda Real e o funcionário responsável pela administração do palácio, o Lord Chamberlain, partiu ao meio o bastão, simbolizando o fim de seus serviços à soberana. A imagem pública que encerra a vida e obra de Elizabeth II é o caixão dela, descendo para a cripta real.
Em Londres, apoiadores e um opositor do presidente Bolsonaro entraram em atrito. Os apoiadores gritavam um mito em frente à casa do embaixador do Brasil, onde o presidente ficou hospedado, quando o homem então protestou. Vamos ver como foi. Mito é Jesus! Mito é Jesus! Mito é Jesus! Mito é Jesus! Vai pra Cuba, Venezuela! Vai pra Cuba, Venezuela! E teve mais. Um inglês que passava por ali pediu aos apoiadores do presidente Bolsonaro que eles respeitassem o funeral da rainha. Vamos ver também. This is the way of the Queen's funeral! Show some respect! What are you doing here? No, this is England. Shut up, who give respect? Very wrong. This is liars. What are you talking about? Bolsonaro se irritou com uma pergunta sobre o uso eleitoral da viagem a Londres e disse que não foi para lá fazer política. Vamos ver. Você acha que veio aqui fazer política? Pelo amor de Deus, não vou te responder. Pelo amor de Deus, tem uma pergunta desse. Compara o Brasil com os Estados Unidos, o Brasil com o resto do mundo. Eu vim aqui fazer política. Se eu não viesse, estaria sendo política. Não. Presidente, falando sobre a recepção de ontem, falou com o rei? Está com o senhor. Olá, boa noite. O Jornal da Cultura está começando 5 minutos mais cedo por causa do horário eleitoral. Aqui na bancada temos o cientista político Matias Alencastro, pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e o médico patologista Paulo Saldiva, professor titular da Faculdade de Medicina da USP. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, doutor Saldiva, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Matias. Boa noite. Os britânicos se despediram da Rainha Elizabeth II. 11 dias depois de sua morte, a monarca mais longeva da história do Reino Unido foi sepultada em Windsor. E agora vamos ver os outros destaques do Jornal da Cultura desta segunda-feira, 19 de setembro. O presidente Jair Bolsonaro participa do funeral da Rainha Elizabeth em Londres. Candidato à reeleição faz discurso na Embaixada Brasileira a apoiadores. Momento que temos pela frente, que temos que decidir o futuro da nossa nação. Imprensa britânica diz que chefe do executivo fez da despedida da monarca um comício político. Você acha que veio aqui fazer política? Pelo amor de Deus, não vou te responder. Em São Paulo, o ex-presidente Lula reúne 8 políticos que já foram candidatos à presidência em eleições passadas, com o objetivo de unir forças e tentar encerrar disputa no primeiro turno. Fundo Monetário Internacional sobe estimativa de inflação no mundo. Principais vilões seguem sendo os alimentos e energia. Após 11 dias de celebrações e funeral público, o corpo da Rainha Elizabeth II é sepultado no Castelo de Windsor em uma cerimônia restrita à família real. Lembrando que nessa edição nós temos o cientista político Matias Alencastro, pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e o médico patologista Paulo Saldiva, professor titular da Faculdade de Medicina da USP. E você, claro, também pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Pesquisa BTG Pactual mostra que aumentou a diferença entre os 2 primeiros colocados na disputa pelo Palácio do Planalto. Na pesquisa estimulada quando os nomes dos candidatos são apresentados, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi de 41% na semana anterior para 44% agora. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, permaneceu com 35% nos 2 levantamentos. Ciro Gomes, do PDT, oscilou para baixo, de 9% para 7%. A senadora Simone Tebet, do MDB, foi de 7% para 5%.
Outros candidatos tinham 3% e agora 2%. 5% não iriam votar, agora 4%. Indecisos foram de 1% para 3%. Em eventual segundo turno, Lula vence Bolsonaro por 52% a 39%. A pesquisa encomendada pelo banco BTG Pactual ao Instituto FSB Pesquisa ouviu 2.000 eleitores por telefone entre a sexta-feira e domingo. A margem de erro é de 2 pontos. O presidente Jair Bolsonaro seguiu para Nova York, onde vai discursar amanhã na Assembleia Geral das Nações Unidas. Hoje ele participou do funeral da Rainha Elizabeth. A passagem do líder brasileiro por Londres levantou críticas da imprensa britânica pelo tom político. Ao chegar à capital britânica, Jair Bolsonaro foi recebido na porta da casa do embaixador Fred Arruda por um grupo de apoiadores. Da sacada, ele fez um discurso em que assegurou que vencerá as eleições no primeiro turno, mesmo com todas as pesquisas indicando o contrário. Não tem como a gente não ganhar no primeiro turno! Os apoiadores do presidente causaram durante a estadia. Defenderam Bolsonaro de um protesto de ambientalistas. Hostilizaram jornalistas brasileiros que cobriam a visita pela BBC. E discutiram com este britânico, que, indignado com as manifestações durante o luto, pediu respeito. Enquanto isso, ao lado da primeira-dama Michele e do pastor Silas Malafaia, o presidente cumpria a agenda oficial. Esteve no velório, prestou condolências e participou do funeral de Estado na abadia de Westminster. Mas também passou em um posto de combustíveis para comparar o preço da gasolina com o do Brasil. Bolsonaro disse que o litro do combustível na Inglaterra custa o equivalente a R$ 9,00, mas não levou em consideração a diferença entre o poder aquisitivo britânico e o brasileiro. O tom de campanha na viagem foi criticado pelos principais jornais britânicos. O The Times parte do vídeo gravado no posto para dizer que Bolsonaro rompe o luto para marcar pontos políticos. O The Guardian destacou o discurso na embaixada, com rodeio sobre esquerdistas, aborto e ideologia de gênero. O Independent diz que Bolsonaro é acusado de transformar a visita em comício. Questionados por jornalistas brasileiros sobre a repercussão na imprensa britânica, Bolsonaro se irritou e encerrou a entrevista. Você acha que vem aqui fazer política? Pelo amor de Deus, não vou te responder não. Pelo amor de Deus, tem uma pergunta decente. Compara o Brasil com os Estados Unidos, o Brasil com o presidente, o senhor leu os jornais de hoje daqui? O senhor leu os jornais de hoje daqui? Não. Acabou. Ô, presidente, falando sobre a recepção de ontem. As campanhas de Soraya Tronic, do União Brasil, e de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, já acionaram o Tribunal Superior Eleitoral contra o candidato à reeleição, pelo discurso feito aqui na Inglaterra, e pedem a proibição do uso das imagens da viagem no programa eleitoral do presidente. Se a gente olha para a comunidade internacional, para a opinião pública internacional, fica como um presidente que não conseguiu entender que naquele momento era um momento de respeito a uma situação de um país que é de grande importância internacional e também de desrespeito à morte da rainha. Então, acho que o efeito pode não ser tão positivo quanto a sua campanha esperava. Matias, nós vimos ali que o presidente... Olá, boa noite para você, 6 horas em ponto pelo horário de Brasília, uma boa semana para todos nós, com boas notícias, vamos torcer para que seja uma semana leve. Hoje é dia 19 de setembro de 2022, seja muito bem-vindo então e bem-vinda a mais uma edição do programa, mais uma semana, faltando 2 semanas para as eleições, agora um pouco menos, até 2 de outubro, cada vez mais próximo, o clima também esquentando nas campanhas, cada um com seus objetivos e a gente está acompanhando tudo de perto. Lembrando que você pode participar marcando a hashtag UOL News nas redes sociais ou então comentar as nossas lives. Estamos ao vivo agora no UOL, canal UOL com a programação completa no nosso site e a retransmissão do UOL News também nas redes sociais, Facebook, TikTok, Twitch e no YouTube. Lá você comenta a nossa live e vota nessa enquete que vai aparecer aí agora. Você acha que a eleição para presidente vai ter segundo turno? Sim ou não? E aí, o que você acha? Haverá ou não segundo turno? Vote no YouTube, já eu trago o resultado da enquete. Bom, para demonstrar força e tentar levar a eleição no primeiro turno, Lula do PT reuniu hoje 8 ex-presidenciáveis nesse encontro aí em São Paulo. Aliados, ex-ministros e até antigos opositores estiveram nessa reunião.
Vale lembrar que Marina Silva, que aparece aí na imagem, declarou apoio ao petista ainda na semana passada. Com isso, Lula tem o apoio de 6 dos 13 presidenciáveis de 2018. O encontro reforça aquela imagem de frente ampla pela democracia que Lula tem defendido ao longo da campanha. Sobre esse e outros assuntos, conversamos agora com a deputada Luciana Genro, que é uma das fundadoras e atual dirigente do PSOL. O Leonardo Sakamoto me acompanha para essa entrevista. Deputada, seja bem-vinda. Boa noite para a senhora. Imagens do Reino Unido, a despedida final à rainha da Inglaterra. Elizabeth II é sepultada no castelo de Windsor e a coroa tem um novo dono. Estudo exclusivo mostra o estrago causado pela Operação Lava Jato na indústria da construção civil. Supremo deve finalizar amanhã votação que derruba parte de decretos presidenciais que facilitam acesso às armas. Especialistas criticam a interferência do judiciário em decisão de outros poderes. Petrobras anuncia redução no preço do diesel de 30 centavos por litro. Terremoto causa morte e destruição na ilha de Taiwan. No México, o tremor assusta e milhares saem para as ruas. Palmeirenses dizem que ainda é cedo, mas rivais falam que faixa de campeão já tem dono. O sucesso do futebol feminino. Nas finais do Brasileirão, um público recorde. Furacão causa devastação no Caribe. Depois de Porto Rico, tempestade atinge República Dominicana. Descoberta rara. Um túmulo dos tempos do faraó Ramsés II, um dos mais poderosos do Egito. O Jornal da Band está no ar. Veja hoje no SBT Brasil. Corpo da Rainha Elizabeth II é sepultado em Londres 10 dias após a morte da monarca. Chefes de Estado e autoridades do mundo inteiro participaram das últimas homenagens à rainha. Cortejo reúne multidão e segurança mobiliza 10 mil agentes na capital britânica. Aqui no Brasil, a Petrobras reduz o preço do diesel para as distribuidoras. E confira ainda o dia dos candidatos à presidência. É já. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. O corpo da Rainha Elizabeth II foi enterrado em Londres depois de 4 dias de velório aberto ao público. Nesse período, mais de 400 mil pessoas se despediram da monarca. Chefes de Estado de todo o mundo viajaram para a Inglaterra para acompanhar o enterro. Mais destaques desta edição. Faxineira de condomínio agredida enquanto lavava a calçada em Belo Horizonte presta depoimento à polícia. A Petrobras anuncia uma queda no preço do diesel para as distribuidoras. Mercado financeiro traz expectativa de redução da inflação e alta do PIB. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anuncia o fim da pandemia de Covid. Uma médica foi presa no Recife acusada de assassinato. Ela teria mandado matar um oficial de justiça com quem teve uma filha. O crime foi registrado por câmeras de segurança. Um motociclista se aproxima do carro de Jorge Eduardo Lopes Borges e atira pelo menos 7 vezes. Ele morreu 3 dias depois. A médica Silvia Helena de Alencar teve um relacionamento amoroso com o oficial de justiça. Jovem Pan apresenta Os Pingos dos Is. Especial Eleições 2022. Muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo. Já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, especial eleições. Hoje é segunda-feira, dia 19 de setembro de 2022. Estaremos juntos aqui até às 8 da noite, com todo o nosso time reunido, com José Maria Trindade, a Ana Paula Henkel, Diogo Schelp, Guilherme Fiuza e Augusto Nunes. Vamos aos destaques. Bolsonaro vai a Londres para o funeral da Rainha Elizabeth II. Petrobras anuncia queda no valor de venda do diesel para distribuidoras. E um procurador da Fazenda Nacional diz que o STF não inocentou Lula. Isso e muito mais agora para você, aqui em Os Pingos nos Is, especial eleições. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O presidente Jair Bolsonaro chegou neste domingo ao Reino Unido, onde acompanhou cerimônias de despedida e o funeral da Rainha Elizabeth II. O chefe do executivo foi à casa do embaixador brasileiro em Londres por volta das 10 horas da manhã, no horário local, e foi recebido por um grupo de apoiadores com bandeiras do Brasil. Da sacada do prédio, Bolsonaro conversou e fez uma breve fala. O presidente ainda teve um encontro com o rei Charles III na recepção de líderes e autoridades de Estado estrangeiros.
bastou a breve conversa com seus apoiadores para a campanha de Lula e Soraya Tronic acionarem o Tribunal Superior Eleitoral contra Bolsonaro. Os opositores pediram à corte que impeça o presidente e candidato à reeleição de utilizar qualquer imagem da viagem a Londres em sua propaganda eleitoral. Além disso, os advogados de Lula ainda pediram a remoção de vídeos nas redes sociais que reproduzam a conversa de cerca de 3 minutos entre Bolsonaro e as pessoas na rua. Durante os atos de apoio ao chefe do executivo, a polícia local não permitiu hostilidades e prendeu uma mulher vestida de vermelho que protestava contra o presidente. O motivo da prisão não foi revelado, mas não foi pedido por ninguém da comitiva de Jair Bolsonaro, que já estava dentro do prédio. Acompanhe. Aí a imagem, então, desse episódio ocorrido ontem em Londres, durante a passagem do presidente Bolsonaro pelo Reino Unido. A gente traz para você agora a análise de José Maria Trindade, já com reações no campo da justiça aqui no Brasil, né, Zé? Boa noite. Há 2 semanas do primeiro turno, a nova pesquisa IPEC sobre a sucessão presidencial desenha um quadro estável. Lula acrescentou 1 ponto à sua liderança, marcando agora 47%. E Jair Bolsonaro ficou parado nos 31%. Pelo critério de votos válidos, quando brancos e nulos são descontados, o ex-presidente tem hoje 52%, percentual que, dentro da margem de erro, lhe permitiria liquidar a fatura em 2 de outubro. E você vai ver também. Desigualdade racial no trabalho. Política de cotas diminui a diferença na qualificação, mas não na taxa de desemprego. Ministério Público faz operação em 17 estados para combater o desmatamento na Mata Atlântica. O último capítulo do funeral de Elizabeth II. Em cerimônia fechada, sepultamento aconteceu na capela dedicada ao rei Jorge VI. Ali estão os corpos dos pais dela e do marido, o príncipe Philip. Mesmo depois do fim do cortejo aqui em Londres, milhares de pessoas ainda vieram trazer mais homenagens. Contra-ofensiva na Ucrânia. Forças de Kiev recuperam primeira cidade no território de Luhansk, ocupado pelos russos. E a vitória que colocou o Internacional na vice-liderança do Brasileirão.